versículo 7. Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Vamos ler todos juntos? Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Amém. As 4 primeiras bem-aventuranças tratam da nossa relação diante de Deus. Primeiramente, ele fala sobre um humilde de espírito, que é aquele que é esvaziado de si mesmo para que a vontade de Deus seja plena dentro de si. Fala também acerca daqueles que choram, né? Que são aqueles que, não é aquele que simplesmente chora, mas é aquele que se aflige com a maldade que existe nesse mundo. Fala também que bem-aventurados são os mansos, aqueles que esperam em Deus, aqueles que não pegam, lançam mão da arma para poder fazer justiça com a sua própria mão, com a sua própria destra, mas aqueles que esperam em Deus. Fala que bem-aventurados são aqueles que têm fome e que têm sede de justiça. Tem fome e sede da justiça de Cristo, porque nós reconhecemos que somos pecadores, não somos dignos e nós precisamos ser purificados pelo sangue de Cristo. Também tem a sede de justiça, uma justiça social implantada nesse mundo. São bem-aventurados. E aqui nós chegamos à quinta bem-aventurança, beatitude, que é a misericórdia. Ela fala da nossa atitude perante os homens. As primeiras tratam da questão do ser, e esta agora progride para a questão do fazer. No cristianismo, nós já estudamos isso anteriormente aqui na igreja, que o ser, ele vem antes de fazer. Nós precisamos primeiramente ser servos de Deus para poder fazer as obras de Deus. E também a palavra do Senhor nos diz que a fé sem obras é morta. Nós vivemos num mundo em que a misericórdia parece ter desaparecido da terra. Os judeus, eles eram tão cruéis quanto os romanos. Eles eram orgulhosos, eles eram egocêntricos, hipócritas, acusadores, crucificam, né? Eles eram tão cruéis quanto os romanos. E hoje nós pensamos que se nós formos também misericordiosos com as pessoas, elas vão nos explorar, elas vão nos subjugar e vão nos tornar o seu objeto. Vão simplesmente nos utilizar e nos descartar e jogar fora. Nessa bem-aventurança, Jesus ele falou que a misericórdia é tanto um dever como uma recompensa. Se o misericordioso é abençoado, então também significa que existe uma maldição para aqueles que não exercem a misericórdia. Isso está lá no texto de Salmo 109, versículos de 6 a 16. Você não precisa ler agora, você pode ler em casa. Os misericordiosos, irmãos, eles alcançarão misericórdia. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Eu gostaria de fazer com você uma análise dessa beatitude, dessa bem-aventurança nesta noite. Nós falamos sobre tantas coisas, né? Nós falamos sobre santidade, falamos sobre amor, falamos sobre fé, mas eu nunca ministrei uma mensagem aqui nesta igreja falando sobre misericórdia. E nós precisamos entender o que é isso. Porque eu encontro hoje um povo de Deus, e sempre encontrei, se nós olharmos e refletirmos nas Escrituras, até mesmo para os judeus, eles eram pessoas muito duras, né? Rígidas em relação ao cumprimento da lei, mas nós observamos que faltava muita misericórdia, né? E hoje também, dentro do cristianismo, falta muita misericórdia. Nós precisamos entender o que é isso, para nós termos um bom trato em relação àqueles que se perdem, em relação àqueles que estão ao nosso redor. Vamos compreender um pouco mais nessa noite sobre o que significa misericórdia. Aleluia. Primeira pergunta, o que é misericórdia? Vamos partir para a definição. Misericórdia, de acordo com os dicionários, é um sentimento de compaixão despertado pela desgraça ou pela miséria alheia. A expressão misericórdia, ela tem origem latina e ela é formada pela junção de miserere, que significa compaixão, e também de cardis, que significa coração. Então, misericórdia significa compaixão do coração, né? Uma compaixão do coração. Significa ter a capacidade de sentir o que a outra pessoa sente
de aproximar os nossos sentimentos dos sentimentos de alguém, de ser solidário e de ter empatia. Qual é o conceito bíblico sobre misericórdia? Efésios capítulo 2, versículos de 3 a 5. Vamos ler esse texto, que ele é importante para a nossa compreensão. Efésios 2, 3 a 5. Hoje nós vamos abrir um pouco mais a Bíblia, essa mensagem é temática, então dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Efésios 2, 3 a 5. Entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A palavra misericórdia, que é aplicada no versículo 4, para dizer da misericórdia, da qual Deus é rico, fala sobre a palavra chesed. E significa mais do que sentir piedade de alguém. É a capacidade de entrar em outra pessoa, né, até que praticamente nós possamos ver com os seus olhos. Quem é que pode fazer isso? Somente Deus. Ele que é onisciente. Ele consegue entrar na mente, imagine isso. Ele consegue entrar na sua mente. Ele consegue enxergar com os seus olhos. Ele consegue pensar com a sua mente e sentir com o seu coração. Deus é o único que consegue fazer isso. Na sua onisciência, na sua onipresença, na sua onipotência, pelo Espírito de Deus que está junto com o nosso Espírito, Ele é o único que consegue enxergar por essa perspectiva. Misericórdia também é não receber o resultado ou sermos tratados conforme aquilo que nós merecemos. No versículo 5 ele fala: nós ainda estávamos mortos em nossos pecados e Ele deu-nos vida juntamente com Cristo. Qual era o meu mérito? Qual era a minha recompensa? A minha recompensa seria a morte. A minha recompensa era o afastamento eterno de Deus. Mas Ele não nos tratou, não me tratou conforme o que eu mereço. Mas Ele me tratou conforme a sua misericórdia. A punição que estava reservada para mim, ela foi impedida, ela foi contida e ela foi suspensa. Deus rasgou o escrito da minha dívida, porque Ele resolveu ter misericórdia. Nós não buscávamos a Deus. Nós não tínhamos nenhum mérito. Nós estávamos mortos no pecado, andávamos conforme os desejos da carne, éramos por natureza filhos da ira, mas Deus teve misericórdia de nós e não nos abandonou nessa condição. Ele nos deu a Jesus Cristo. De acordo com a parábola do bom samaritano, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, misericórdia é lançar o coração na miséria do outro e estar pronto para aliviar a sua dor. É o amor demonstrado em favor de quem está vivendo em desgraça. Misericórdia também é ver uma pessoa sem alimento e lhe dar comida. É ver uma pessoa solitária e lhe fazer companhia. É entender, é sentir, é atender às necessidades alheias. O maior exemplo de misericórdia que nós temos foi demonstrado por Jesus. Ele veio a esse mundo. Ele curou os doentes, porque Ele teve empatia pelos doentes. Ele alimentou os famintos, porque Ele sentiu a fome dos famintos. Ele abraçou as crianças, porque elas estavam sentindo necessidade de proteção e de abrigo de alguém que fosse sobre elas. Ele foi amigo dos pecadores, que estavam rejeitados pela sociedade. Ele tocou os leprosos, que há muito não tocavam ninguém. Ele foi amigo dos pecadores. Ele fez com que os solitários sentassem e se sentissem amados por Ele. Ele consolou os aflitos. Ele perdoou aqueles que haviam caído em vergonha e em opróbrio. Ele é o maior exemplo de misericórdia. O apóstolo Paulo lhe disse que exercer misericórdia, lá em 2 Coríntios capítulo 8, versículos 1 e 2, que exercer misericórdia nas necessidades dos outros é a expressão
da riqueza da generosidade. Eu sou rico em generosidade. Então eu posso ser misericordioso nas necessidades alheias. Os necessitados, irmãos, eles não podem nos prejudicar. Os necessitados, eles não podem manchar a nossa imagem. Eles não têm poder para isso. Os necessitados, eles não podem também retribuir o bem que nós, porventura, venhamos a lhes fazer. Por isso que nós, quando estendemos a mão àqueles que são necessitados, nós estamos realmente com o coração misericordioso. Misericórdia, ele tem essa perspectiva bíblica. De acordo com o texto de Provérbios 28, 13, a misericórdia, ela mostra o seu objetivo. O texto, ele nos diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Qual é o objetivo da misericórdia? Misericórdia não é simplesmente para rasgar a nossa dívida e ponto final, não. O objetivo da misericórdia, né, é porque Deus, ele perdoa todo pecado. Quando há o quê? Arrependimento. E quando esse pecado, ele é confessado. Mas ele intervirá para impedir as consequências dos nossos pecados? Fica essa pergunta. Né? Será que Deus, ele vai rasgar todas as nossas dívidas? Será que ele vai ter misericórdia para sempre com a gente? Quantas vezes Deus vai ter misericórdia conosco? Será que ele vai ter misericórdia mesmo depois de eu conhecer a palavra dele e pecar conscientemente? Será que ele vai ter misericórdia para mim? Podemos continuar contando com a misericórdia de Deus se nós permanecemos sem nos arrepender? O que a Bíblia diz nesse texto? Fala: aquele que encobre as suas transgressões, ele nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, aquele que se arrepende e deixa, ele alcança a misericórdia. O texto, ele não fala quantas vezes. Olha que tremendo. Mas é necessário que nós venhamos confessar e deixar, para que nós possamos usufruir da misericórdia de Deus. O texto, ele fala que esse é um dos objetivos. Ele ter paciência até que nós venhamos deixar, confessar e deixar, para que prosperemos e sejamos abençoados. A misericórdia é para isso. A Bíblia também nos ensina que de um jeito ou de outro, nós somos atingidos pelas consequências dos nossos pecados. Números 32, 23 fala sobre isso. Porém, o Senhor pode amenizar as consequências e impedir que nós sejamos destruídos. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 23, fala que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia de Deus. Romanos 2,4 também nos fala: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a misericórdia de Deus o leva ao arrependimento? É a bondade, é a misericórdia que nos leva ao arrependimento. Deus exerce a sua misericórdia, o objetivo dela é para que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados e venhamos ser participantes da salvação de Deus. Ou seja, ele tem paciência, ele nos preserva com misericórdia para nos dar a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados enquanto ainda há possibilidade de salvação. Esses dias nós estávamos vendo um filme sobre o arrebatamento lá em casa, bem antigo, Um Ladrão da Noite. Aqueles que são mais antigos na igreja sabem, conhecem esse filme. De repente, eles perderam a chance, né? Foi-se embora a chance. Veio Jesus Cristo e levou os seus escolhidos. É importante que nós estejamos preparados, irmãos, porque Jesus virá como um ladrão na noite. Ele mesmo disse que o dia e hora ninguém sabe, né? Ele virá de surpresa. Nós precisamos estar preparados para irmos com o Senhor. E por isso é que Ele tem misericórdia, para que nós possamos alcançar o arrependimento, para que nós possamos herdar a sua salvação. Agora nós precisamos compreender alguns detalhes em relação à misericórdia. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 24 nos diz: os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, enquanto que os pecados de outros se manifestam
posteriormente, só depois. Alguns não conseguem separar misericórdia de aprovação. Tá? Misericórdia de aprovação. Deus está tendo misericórdia de mim, significa que Deus está me aprovando, mesmo assim. Não é isso. Os pecados de alguns são manifestos agora, né? Para que todos vejam, para que Deus mesmo possa cumprir a lei da semeadura sobre o pecado cometido. Mas os pecados de alguns só vão ser manifestos depois, lá na frente. Então, irmãos, misericórdia não significa que nós estamos sendo aprovados naquele momento. Não. Né? Misericórdia e ausência de dificuldades não significa aprovação. Atos capítulo 14, versículo 22 também nos diz: fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Por outro lado, a aprovação também não significa a ausência de sofrimentos. Esses homens, eles eram aprovados por Deus, mas eles estavam sofrendo. Eles recebiam a misericórdia, mas também estavam sofrendo, né? Então nós podemos enxergar uma outra realidade. A aprovação e misericórdia não é a ausência de sofrimentos. Nós podemos sofrer e estar sendo aprovados por Deus. Nós podemos passar por dificuldades e estar vivendo a misericórdia de Deus também. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17 nos diz: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, eu vejo que Deus, ele é misericordioso quando eu pago pelos meus pecados aqui mesmo. Porque o julgamento já começou para mim. Começou para mim agora. Eu estou pagando o preço dos meus pecados agora. O preço da minha semeadura negativa, pecaminosa, eu estou pagando agora. E isso é o quê? Misericórdia de Deus. Porque vai chegar um dia em que Deus vai cobrar daqueles que não foi cobrado aqui. E aí para onde vai? Olha o tamanho do sofrimento. Então, tamanha misericórdia é eu ter a possibilidade de acertar as minhas contas aqui mesmo. Se o julgamento começa pela casa de Deus, qual vai ser o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Cristo? Então Deus, ele é misericordioso mesmo quando estamos passando por dificuldades. Portanto, toda misericórdia investida nos justos é para que estes alcancem a transformação, a imagem de Cristo e possam alcançar também outras pessoas através da pregação deste Evangelho de misericórdia e de graça. 1 Timóteo 1, 13 a 16. Qual é a fonte, irmãos, da misericórdia? A fonte da misericórdia em Salmo 25, versículo 7. Vamos abrir lá. Salmo 25, versículo 7. A fonte da misericórdia. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Mas, Senhor, lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua vontade. Quem é a fonte da misericórdia, irmãos? Deus é a fonte da misericórdia. A misericórdia é dele. O homem natural somente consegue compreender e amar a misericórdia quando experimenta o novo nascimento, quando nasce de novo no Espírito. Porque o Espírito passa a habitar dentro de si, e essa realidade de Deus passa a ser motivo de prazer para aquele que nasceu de novo. Como disse o salmista: obrigado, meu Deus, por não te lembrares dos pecados da minha mocidade, quando eu ainda não tinha consciência, quando eu ainda era impulsivo. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor não se lembra mais deles. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor perdoou as minhas transgressões, mesmo depois de eu ter conhecido a tua lei. Eu me arrependi, Senhor, e o Senhor me perdoou, não me tratou conforme os meus pecados, mas conforme a grandeza da tua misericórdia. Obrigado, meu Deus, por se lembrar de mim com misericórdia e não conforme o que eu mereço. Obrigado.
É o que ele está dizendo aqui nesse texto. Somente nesse versículo 7 é o que ele está dizendo. A misericórdia, ela não é uma virtude natural. Somente aquele que nasce de novo consegue ver e viver a misericórdia de Deus. Por natureza, o homem é mau, o homem é cruel, o homem é insensível, é egoísta, incapaz de perdoar. Mas aquele que nasceu da fé em Cristo tem um coração misericordioso. Deus é a fonte e Ele nos deu um novo coração. Segundo ponto dessa mensagem, vamos partir para a prática da misericórdia. Lá em Romanos capítulo 9, versículo 15, esse texto é maravilhoso. Vamos ler. Romanos 9, 15. Esse texto aqui não é algo de 2000 anos atrás com Paulo não, viu? Ele está narrando o que aconteceu com Moisés, então é quase 4000 anos atrás. E é de eternidade em eternidade. Porque ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Oh, irmãos. Deus é quem primeiro pratica a misericórdia. Essa é a máxima da misericórdia de Deus, esse texto. Se você for procurar em outro lugar na Bíblia, você não vai achar outra máxima. Essa é a máxima da misericórdia de Deus. Deus tem misericórdia de quem? De quem Ele quer ter misericórdia. Se Ele quiser ter misericórdia, quem que vai dizer para Deus que Ele não pode ter misericórdia? Se Deus quer ter compaixão, quem vai dizer para Deus que Ele não deve ter compaixão dessa pessoa? Quem vai dizer? Quem definirá os parâmetros para Deus? Nesse momento você pode ter misericórdia. Daqui para cá você não pode mais ter misericórdia. Eu terei de quem eu quiser. Quem escolherá as pessoas que receberão a misericórdia de Deus? Ninguém. Porque Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Quem questionará a Deus porque Ele quer ter misericórdia? Ninguém vai questionar a Deus. Quem vai criticar a Deus porque Ele quer ter misericórdia? Ninguém vai criticar a Deus. Quem vai condenar a Deus porque Ele quer ter misericórdia? Ninguém vai condenar a Deus. Porque Ele, se quiser ter misericórdia, Ele vai ter. Ele tem misericórdia de quem Ele quer. Esta também é uma máxima de esperança. Se Ele quiser, Ele pode ter misericórdia de mim. Ele não é refém de um poder superior, como era o rei Assuero. Assuero ele decretou. Falou assim, olha, vai ser morto os judeus tal dia. E depois ele entendeu toda aquela cilada de Amã e decidiu dar a posição de Amã para Mardoqueu. Mas ele falou, olha, eu não posso fazer mais nada porque eu sou refém da lei dos persas. Eu sou refém de um poder superior a mim. Mas quem é Deus? Deus não é refém de ninguém. Se Deus quer ter misericórdia, Ele tem misericórdia. Ele não é refém de ninguém. Deus é indomável. Ele faz o que Ele quer. Os textos bíblicos que falam que Deus se arrependeu não significam que Deus evoluiu, que Deus achou um plano melhor ou pior, que Ele se enganou. Não significa isso. Lá no texto de Êxodo, capítulo 32, versículo 14, quando os israelitas fizeram um bezerro de ouro, e o Senhor então decidiu que iria matar a todos. Talvez você se lembre dessa história. Vou matar a todos, e Moisés, eu vou suscitar a aliança de você. A partir de você eu vou fazer a minha aliança, eu vou abençoar a tua descendência. O que Moisés falou? Não, Senhor, eles são o teu povo. Não, Senhor, não faz isso. O Senhor os tirou do Egito. E o Senhor falou assim, e o texto nos diz lá, em Êxodo 32, 14, e o Senhor se arrependeu do mal que iria fazer. Essa palavra arrepender, irmãos, não significa que Deus mudou de opinião, que Deus arrumou um plano melhor, não significa nada disso. Significa que Deus tem misericórdia. Eles merecem sim morrer. Esse é o plano certo. Isso é o correto a fazer com eles. Isso é o que eu deveria fazer com eles. Mas eu não vou fazer isso.
Porque Moisés, meu filho, meu servo, orou, intercedeu, pediu, eu vou ter então misericórdia. Eu não vou aplicar o juízo, a justiça e a punição que eles merecem. Não vou fazer isso. Porque Deus resolveu ter misericórdia. Um exemplo disso, irmãos. Nós vemos que naquele dia morreram cerca de 3.000 homens. Houve consequências. Consequências trágicas. Eles colheram o que eles semearam, mas Deus teve misericórdia e poupou a nação de Israel, e eles continuaram sendo o povo de Deus. Consequências vêm, mas a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Como é importante a misericórdia de Deus. Nós devemos ter misericórdia da alma das pessoas, partindo para o ponto prático. Mateus capítulo 3, versículo 2, João Batista dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Mateus capítulo 9, versículo 36, Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Nós precisamos então ter misericórdia das pessoas. Agostinho, ele dizia que se nós choramos por um corpo morto, de onde a alma já partiu, quanto mais deveríamos chorar pela alma que está viva ainda nesse mundo, mas está apartada de Deus. Nós precisamos, irmãos, advertir os pecadores, evangelizar. Olha como é importante. Se nós deixarmos de pregar, irmãos, se nós deixarmos de alcançar aqueles que estão ao nosso redor, talvez seja a única chance que ele tenha de ouvir o Evangelho. Talvez seja a única oportunidade na vida inteira. Do jeito que o mundo está com a ausência de palavra de Deus, todo mundo hoje está começando a ter fome e sede da palavra do Senhor, como nos tempos de Jesus. Talvez você seja a única fonte que essa pessoa possa ter para ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ter misericórdia dessas pessoas. Precisamos advertir os pecadores, falar aos homens a tenebrosa condição em que se encontram em seus pecados, e que seus pecados podem levá-los à morte eterna. Ficaríamos calados se nós víssemos alguém caindo em um abismo ou sendo devorados pelo fogo sem avisá-los? Não. Nós iríamos avisá-los. Na verdade, irmãos, é muito mais confortável não falar nada para ninguém. É muito mais fácil nós omitirmos, para mantermos a amizade, para mantermos a aparência, não confrontar a ideologia, não procurar confrontar a religião que a pessoa tem. É muito melhor ser politicamente correto, não é verdade? É muito melhor. Nós não vamos ter inimizade com ninguém. Nós não vamos ser chamados de fanáticos. Nós não vamos ter problemas de relacionamentos. Nós sempre vamos ser bem aceitos. É muito mais tranquilo, muito mais fácil nós nos omitirmos e não temos misericórdia da alma das pessoas que estão se perdendo. Há outros irmãos que se calam em nome da misericórdia. Pensa assim: olha, a vida já está tão difícil para essa pessoa, para que eu ainda vou falar que ela está indo para o inferno? Meu Deus, vou ter misericórdia dela. Tem gente que se cala em nome da misericórdia, Para que lançar mais um fardo mais pesado na vida dessa pessoa? Não vou falar mais nada não. Deixa, porque já está sofrendo. Aqueles que se calam, irmãos, em nome da misericórdia, têm uma falsa visão e uma visão cruel da misericórdia. É verdade. Porque quando o cirurgião, ele vai fazer uma cirurgia, ele vai cortar a carne da pessoa, ele está preocupado porque ele vai fazer aquele corte? Não tanto. Claro que sim, Mas não tanto, porque ele sabe que o melhor é a cirurgia. O melhor é tirar. O melhor é a dor momentânea. O melhor é o corte. O melhor é a cisão. O melhor é tirar o câncer. O melhor é fazer esta operação do que deixar ela morrer daquele jeito. Tem que ter misericórdia. Vai lá e opera. E tira aquilo de dentro dela. Cura as suas feridas. Provérbios, capítulo 27, versículo 6, nos diz que a ferida do amigo é melhor do que a bajulação do ímpio. Então é melhor que nós façamos e cumpramos essa palavra, porque isso é misericórdia. Devemos salvar as pessoas que estão indo para a morte e livrá-las do fogo eterno. Judas capítulo 1, versículo 23. Porque, irmãos, é melhor ser alertado do que ir para o inferno. É melhor ser chamado a atenção, ser confrontado, ser corrigido, ser disciplinado, do que ir para o fogo do inferno. É melhor, irmãos.
Porque se o julgamento começa pela casa de Deus, como vai ser depois? Então é melhor pagar os pecados aqui mesmo. Não é verdade? Graças a Deus. Jesus, João Batista, Pedro, Paulo, os pais da igreja, os reformadores, chamaram as pessoas ao arrependimento, porque isto é um ato de misericórdia. Provérbios 22, 1, ele nos fala acerca de um outro aspecto da misericórdia. Isso é importante, abra lá. É muito melhor ter um bom nome do que grandes riquezas, e ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Irmãos, nós devemos ser misericordiosos com o nome das pessoas. Precisamos ser misericordiosos com o nome das pessoas. O texto ele nos fala que o bom nome ele vale mais do que riquezas. E esta é uma das maiores bênçãos sobre a terra. Nenhuma pérola que nós possamos ter é mais bela para adornar a nossa vida do que o bom nome. Mas a Bíblia diz que a garganta do ímpio é como um sepulcro que enterra o bom nome das pessoas. Em Romanos capítulo 3, versículo 13. É uma grande crueldade destruir o nome de uma pessoa. E o fundamento dessa falta de misericórdia são 3 pontos. Primeiro, o orgulho. O orgulho não aceita que os outros brilhem. O orgulho se entristece com a vitória do outro. O orgulho sempre tenta diminuir a reputação do outro. Segundo fundamento dessa falta de misericórdia é a inveja. O invejoso é aquele que deseja o que é do outro, o lugar do outro, a reputação do outro. Ou seja, ele é bom, mas eu sempre dou um jeitinho de dizer que o meu nome é melhor que o dele. Né? É inveja. Né? Ele se entristece porque não tem, não porque não tem. Perdão. Ele se entristece não porque não tem, mas é porque os outros têm e ele não tem. Isso que é inveja. E aí tenta colocar o seu nome sobre o nome das outras pessoas. Quando é que também nós não temos misericórdia com o nome das pessoas? Através do mau hábito. Nós vimos aí o orgulho, nós vimos a inveja. Né? Mas também existe o mau hábito. Há pessoas que não são orgulhosas, também não são invejosas, mas têm o mau hábito simplesmente de falar mal dos outros. Tanto falar mal como falar bem, tanto faz, parece que está falando a mesma coisa. Né? É o mau hábito de falar mal. Né? E nós, dessa maneira, não temos misericórdia com o nome das pessoas. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Deus ele tem tanta misericórdia com cada um de nós, que concedeu a cada um de nós uma vida privada. Por exemplo, pegasse o seu pensamento aqui agora, jogasse na tela. Irmão tal está pensando isso. Aí depois passava outro slide. Irmão tal está pensando isso agora. Talvez você não esteja nem pensando o que eu estou falando aqui nessa mensagem. De repente, se Deus quisesse invadir a sua privacidade, Ele ia ver é que você está pensando no seu trabalho, é que você está pensando no seu zangueô. Está demorando mais. A esposa do pastor falou e ele está passando do tempo. Talvez você está pensando isso. Mas Deus não viola a sua privacidade. Deus não viola. Deus te deu isso. Qual é a pessoa que tem o seu pensamento lido? Nenhuma. Sabe por quê? Porque Deus te deu privacidade. Graças a Deus. Deus te deu privacidade. Por que Ele te deu privacidade? Para que a sua reputação não fosse manchada diante de ninguém. Se os seus pensamentos, se os seus desejos, o que passa pela sua cabeça viesse a ser público, o seu nome seria manchado. Mas Deus tem misericórdia. Ele não mancha a reputação de ninguém. Nós mesmos é que manchamos a nossa imagem com as nossas ações. Deus não mancha ninguém. Então você não pode manchar o nome das pessoas. Você tem que ter misericórdia. Tem que guardar as pessoas que estão vivendo em situação de risco. Elas estão vivendo em situação de risco, quase manchando seu nome, ore por elas. Mas não deu empurrãozinho para que ela termine de manchar o nome e você coloque o seu nome sobre o nome dela. Tá? Tenha misericórdia sobre o nome das pessoas. Isaías capítulo 42, versículo 3. Esse é importante também. Isaías 42, 3. Não quebrará a cana esmagada, e nem apagará o pavio que esfumaça.
trará a justiça com fidelidade. Nós devemos, assim como Jesus, essa é a profecia sobre Jesus, nós devemos ser misericordiosos com aqueles que já estão feridos, com aqueles que já estão quebrados. O texto ele nos fala que Jesus ele não viria para esmagar a cana quebrada, nem apagar o pavio que fumega. É fácil, irmãos, bater em quem já está caído, né? Tanto que no round de boxe, se a pessoa cai, já não pode bater mais. Mas está cheio de gente na vida que a pessoa cai e quer continuar batendo, né? Está caído, já está ainda, continua batendo. É fácil pisar naqueles que estão no chão. Os escribas, eles arrastaram uma mulher, jogaram-na aos pés de Jesus. E eles queriam apedrejar aquela mulher. Mas Jesus, em vez de condená-la, Jesus a perdoou e Jesus a restaurou. O samaritano, ele pegou o judeu caído, o ferido, parou, pensou nas suas feridas, o que ele poderia fazer, colocou-o sobre a sua cavalgadura, levou-o até uma estalagem, tratou as suas feridas. Isso é misericórdia. A pessoa pecou, a pessoa se autodestruiu, está sofrendo as consequências dos seus pecados, se arrependeu, mas nós ainda achamos que é pouco. É pouco. Nós queremos também pisar um pouquinho. Nós queremos jogar uma pedrinha também. Jesus, ele nos fala nesse texto, o profeta, ele fala sobre a pessoa de Jesus, não quebrará a cana esmagada, e nem apagará o pavio que fumega. Trará a justiça, porque é necessária e é inevitável, faz parte do caráter de Deus, mas fará com fidelidade. Com fidelidade. É difícil, irmãos, agir dessa forma. É mais fácil agir dessa outra maneira que os escribas agiam, né? Difícil é fazer como Jesus, que fez a pecadora, e estendeu a sua mão para lhe tirar do chão e lhe estimulou com esperança a uma vida de santidade. Olha, minha filha, de agora por diante, vá e não peques mais. Ter misericórdia. Misericórdia. Misericórdia em prática. Atos 7,60, vamos ver? E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribua este pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Estevão, ele poderia dizer, na hora que ele estava sendo apedrejado: olha, Deus, faz justiça, porque tu estás vendo que do falar sobre o teu nome eu estou sendo perseguido e martirizado. Mas qual foi a oração de Estevão? Deus, tem misericórdia, tem compaixão, porque eles são cegos. Ele fala: não lhes impute este pecado. A Bíblia diz que nós devemos abençoar os nossos inimigos. Devemos abençoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos magoam, aqueles que nos entristecem e que nos ferem. É o que a Bíblia ensina. Se o nosso inimigo tiver fome, nós vamos fazer o quê? Nós vamos lhe dar de comer. Se ele tiver sede, nós vamos dar de beber. Isso não é fácil. É só para quem nasceu de novo. Tá? O misericordioso, ele esquece as ofensas. Ele não fica remoendo. Ele não registra as mágoas. Ele não faz o caderninho das ofensas que fizeram para ele, não. Um caderninho ali que ele vai, toda vez que ele lê, ele se lembra e revive aquela situação. E está com raiva de novo. De repente parece com a cara feia. Relembrou tudo o que aconteceu no passado. Não conseguiu perdoar. Não conseguiu lançar fora. Tem que ser, irmão, uma cicatriz. Você olha assim, você sabe o que é aquilo. Você sabe que te machucou. Você sabe que te feriu. Mas já não dói mais. Isso que é perdão. Não é, digamos assim, lavagem cerebral. Lavagem cerebral é você tentar esquecer uma coisa. Tirar da sua mente. Perdão de Deus não é lavagem cerebral. Perdão de Deus é você se lembrar, mas não sentir mais aquela dor. E esse é o objetivo de Deus para você. Esse é o objetivo, né?
O misericordioso é aquele que perdoa as ofensas, não registra mágoas, não guarda rancor, não armazena ira para explodir a qualquer momento. Ele perdoa, ele vence o mal com o bem. Por quê? Quem não perdoa, irmãos, não pode ofertar, é o que a Bíblia fala, não pode ofertar, não pode adorar, não tem paz. Quem não perdoa adoece. Quem não perdoa é flagelado e nunca recebe perdão. Olha só, Tiago 2,13, o juízo é sem misericórdia para quem não tem misericórdia. Olha como é importante a misericórdia. Nós devemos ser misericordiosos, irmãos, com os necessitados. Por quê? Salmo 41, versículo de 1 a 3, Davi diz: bem-aventurado o que acode o necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença. Tu lhe afofas a cama. Nós devemos ter eterna compaixão pelos necessitados. A Bíblia diz em Isaías 58:10: se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Quais são as razões, irmãos, para nós finalizarmos, para nós sermos misericordiosos? Primeiramente, lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, é porque nós somos criados para as boas obras. Propósito criacional, nós somos criados para fazer o bem, né? Segunda coisa, é porque nós somos a imagem de Cristo. Lucas capítulo 6, versículo 36 nos diz: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Se Ele é o nosso Pai, nós também temos que ser como Ele é, né? Devemos ser misericordiosos, porque a demonstração da misericórdia é um sacrifício agradável a Deus. Hebreus 13:16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Então Deus vai receber um ato de adoração de sua parte, quando nós exercemos a misericórdia, né? Recompensas prometidas aos misericordiosos. Atos 20:35. É mais bem-aventurado dar do que receber. Muito melhor eu dar misericórdia do que eu receber misericórdia. Quando eu dou misericórdia, eu estou recebendo na mesma moeda. Salmo 41:1. Ele será abençoado em si mesmo. Ou seja, eu serei uma bênção. Não os outros serão uma bênção. Não o lugar onde eu estou será uma bênção. Se eu for misericordioso, eu vou ser uma bênção. Salmo 112, versículos 5 e 6, nos diz que será abençoado o seu nome. Se você for misericordioso, o seu nome será conhecido como o nome de um servo de Deus. Provérbios 11:25, nós seremos abençoados com prosperidade. Salmo 37:26, será abençoada a nossa posteridade. Os nossos próprios filhos serão abençoados. E nós teremos uma vida abençoada nesta vida e também no porvir. Nós sabemos, irmãos, que somente Deus, que é o autor da misericórdia, pode nos dar a capacidade de viver dessa forma. Amém? Vamos nos colocar de pé. Graças a Deus. Tem algumas perguntas que são importantes para nós meditarmos em oração. Bem? Você tem conseguido agir com misericórdia? Nós vivemos em um mundo onde há muita inflexibilidade. Nós temos uma cultura na qual as pessoas são implacáveis e são duras de sentimento. Hoje as regras elas são mais importantes do que as pessoas. Esses dias eu estava doente, fiquei ruim de uma hora para outra, e aí eu cheguei no hospital e falei assim, eu vou no médico. Cheguei lá no médico, era 12:05. Né? Cheguei 12:05, o hospital fechava 12:00. Aí eu olhei assim, mas é 12:05. Ainda o médico está aqui, está todo mundo aqui. Não, passou 5 minutos. Nós não vamos atender mais você. O mundo é assim. É mais importante as regras, é mais importante as leis do que as pessoas.
O que é mais importante, irmãos? As regras ou as pessoas? O que é mais importante? Nós precisamos, dentro desse contexto, nós somos acostumados a viver sem misericórdia. Se as pessoas não agem de acordo com aquilo que é esperado delas, nós simplesmente as cortamos e as desprezamos e as jogamos de lado, como se elas fossem desprezíveis, descartáveis, simplesmente pelo fato de elas não se enquadrarem no modelo que é esperado delas. Mas nós somos mais importantes do que todo esse sistema, nós somos mais importantes do que as regras, nós somos mais importantes até mesmo do que os nossos pecados, irmãos. Se alguém errou com você, essa pessoa ela é mais importante do que aquilo que ela fez para você. Por isso que Jesus ele nos ensina, ame os vossos inimigos. Porque as pessoas, elas são muito mais importantes do que tudo que existe nesse mundo. O que dará o homem em troca da sua alma? O seu coração é misericordioso, desenvolve essa misericórdia. Que Deus possa te dar a graça, para que você possa se preocupar de uma maneira real com cada um daqueles que estão ao seu redor. Que você tenha um coração compassivo, cheio de compaixão, né? E que também se alegre quando eles recebem a misericórdia de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Pai de misericórdia, um Pai de compaixão. O Senhor não olha para nós conforme as nossas transgressões. O Senhor decidiu rasgar o escrito da dívida. O Senhor decidiu nos perdoar, não por mérito, mas porque o Senhor assim o quis fazer. A Tua palavra nos diz que o Senhor tem misericórdia de quem quer ter misericórdia. Por isso, nesta noite também, Senhor, eu venho te pedir, se porventura exista aqui irmãos que necessitem da Tua misericórdia e até hoje não conseguiram viver esta misericórdia, este perdão, essa compaixão, que nesta noite o Senhor possa enchê-lo com a Tua presença e lhe dar a convicção disso, Senhor. Porque se o Senhor quiser, o Senhor pode ter misericórdia. Ensina os Teus filhos também a ter misericórdia, Senhor, daqueles que estão ao seu redor. Às vezes é um familiar, às vezes é alguém que convive no seu ambiente de trabalho, muitas vezes irmão da mesma igreja, e nós não queremos ter misericórdia, queremos permanecer duros e inflexíveis, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós nesta noite, porque aquele que não age com misericórdia não receberá misericórdia. Por isso, meu Deus, é um ano de mudanças, conforme disse a Tua serva pelo Espírito Santo, que o Senhor possa mudar também isso no coração dos Teus filhos, meu Deus. Em nome de Cristo Jesus, enche o coração desta igreja de misericórdia, meu Pai. Espírito de glória, que o Senhor possa encher o coração dos Teus servos com misericórdia, com compaixão. Eles olhem para as pessoas com amor, com graça, e possam ser pessoas reconciliáveis, pessoas tratáveis, amáveis, em nome de Cristo Jesus, com o amor do céu, perdoando para serem perdoadas, cancelando as dívidas das pessoas para as suas próprias serem canceladas. Também, ó Deus, cuidando e zelando do nome das pessoas, cuidando daqueles que perecem, da reputação, Senhor, abençoando os necessitados, ó Deus, em nome de Jesus. Tira, meu Deus, toda a insensibilidade, porque estamos num mundo de insensíveis, mas que o Senhor possa dar um coração de carne a cada um dos Teus filhos, em nome de Cristo Jesus. Que essa igreja seja marcada pelo Teu amor, que seja marcada pela Tua compaixão e pela presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Em nome de Cristo Jesus. Abençoa, meu Deus, aqueles que buscam misericórdia, que possam encontrar misericórdia nesta noite, Senhor. Fala com elas e abençoa-as, meu Pai. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém.